Olá, seja bem-vinda, Lash Woman. Na aula de hoje, vamos falar sobre remoção química. Então, como vocês podem ver, eu já fiz a aplicação, do protetor. É bem importante, tá, que a gente coloque para não ter risco de escorrer, o removedor dentro do olho da nossa cliente. E eu peguei o produtinho que apareceu ali em cima e comecei a passar com microbrush pequenas quantidades bem na raiz dos cílios. É bem importante, então, a gente ter muito cuidado, deixar bem superficial, não apertar demais para que não escorra, dentro dos olhos da nossa cliente, para que não faça com que arda os olhos dela. Então, vou aplicando em toda, a raiz ali, em toda a extensão, quanto num olho, quanto no outro. Vou repetir o mesmo processo. Após aplicar o removedor, então vamos aguardar o tempo de ação, que é de 10 minutos. Depois de aguardado o tempo de ação, a gente pega 2 microbrushes e começa a fazer movimentos leves para puxar, remover esse alongamento dos cílios naturais da nossa cliente. Sempre com muito cuidado, para que não abra os olhos dela e para que não faça com que o produto escorra então para dentro dos olhos, tá? Para não gerar ardência. Então, a gente sempre essa parte com muito cuidado e muita calma. Como vocês podem ver, tem alguns cílios que eles vão soltando com mais facilidade. Outros vão demorar para sair. Mas, nesse processo, a gente vai vendo os mais fáceis para ir tirando primeiro, e os que ainda não estão bons para sair, a gente pode ou repor produto ou pegar com a pinça. Mas, primeiro a gente faz toda essa retirada dos mais fáceis e vai deixando aqueles que não querem sair por último. Aqui eu acabei acelerando o processo, tá? Porque ele é bem demoradinho. Uma remoção completa leva em torno de 20 a 30 minutos, tá, gurias? Então, por isso que eu acelerei o vídeo para ficar um pouquinho mais rápido aqui para vocês. E como vocês podem estar vendo, o olho direito, ele já saiu por completo. Falta alguns do olho esquerdo ainda ser removidos. Algo bem importante de se lembrar, quando nós terminamos a remoção em um dos olhos, a gente sempre tira o excesso, de removedor que fica ali nos cílios naturais com o microbrush, da mesma forma que a gente faz a remoção. Então, como vocês podem ver, no olho direito eu tava fazendo isso. Eu tava removendo, o excesso do removedor que ficou. Vocês se lembram quando eu falei que alguns cílios são mais difíceis de remover, que a gente pode pegar a pinça? É o que eu estou fazendo aí. Então, aqui, os cílios completos removidos, estou mostrando para vocês que não saiu nenhum com cílios natural da cliente. Fiz o processo novamente de remover o excesso, do removedor em pastinha que ficou. Agora a gente tira com muito cuidado o protetor dos olhos dela. Bem importante avisar a cliente para que ela não aperte os olhos, porque se ficou algum resquício, pode ser que dê ardência ainda. Então, começamos o processo de higienização. Eu coloco mais em cima, porque para não escorrer a espuminha. Então, a gente começa o processo de higienização e pode higienizar 1, 2, até 3 vezes para sair por completo. Quando vocês forem remover, depois de pronto, vocês vão ver que vai ficar alguns resquícios branco, principalmente quando o removedor é em gel. É normal, porque quando ele entra em contato com a água, ele fica esbranquiçado. Se vocês notarem no olho direito, enquanto eu higienizo, vocês podem ver que tem os pontinhos esbranquiçados. Aqui eu continuo o processo de higienização, tá, gurias? Como eu falei, eu gosto de higienizar pelo menos umas 2 a 3 vezes para sair por completo qualquer resquício que tenha ficado de removedor, tá? Então, após isso, eu venho com a escovinha e com o ventiladorzinho e secando os cílios da nossa cliente.
Já com a escovinha e escovando os cílios naturais, a gente já vai tirando um pouco daqueles resquícios brancos. E como eu falei, a gente pode vir também com a pinça com todo cuidado para tirar esses pontinhos brancos que ficam após a remoção. É isso, espero que tenham gostado.